Vender quadrinhos numa distribuição Sebos do Rio. Eita, menino, bora falar desse negócio que é vender quadrinhos. Deixa eu arrumar aqui a situação. Eita, menino, voltando depois de um tempo que eu estava, enfim, em projetos pessoais e profissionais. Eu sou Igor Fernandes, esse é meu canal Sebos do Igor, um canal que, para você que, assim como eu, é um colecionador que gosta de ler quadrinhos, de colecionar quadrinhos, de apreciar essas obras de artes que muitas vezes cabem na palma da nossa mão, ou que a gente tem que fazer aqui um supino grosso, um supino para poder segurar, porque querendo ou não, tudo é quadrinho. Tudo é gibi, dá uma canseira segurar esse bicho. Tudo é quadrinho, tudo é gibi. E assim, eu tava nesse ato, eu agradeço a você que não me largou, que não me abandonou e que ficou aguardando ansiosamente o novo vídeo do canal. E aí assim, eu lancei um quadro novo chamado Minha Opinião, onde eu falo sobre alguns assuntos específicos que vão tendo uma certa lógica. Primeiro episódio do quadro, eu falei sobre ler quadrinhos. No segundo episódio foi sobre comprar quadrinhos. E esse agora é sobre vender quadrinhos. Tem até um anúncio aí no meio da rua. Eu acho que é porque, enfim, para inspirar esse tema que é vender quadrinhos. Inclusive aqui em Fortaleza vai ter 2 eventos no mesmo dia. Rapaz, haja bolso, viu? Que é o Bazar de HQs e a Feira Livre de Quadrinhos, que retorna depois de um grande ato. Então são 2 eventos especiais. Mando um beijo para os organizadores de todos esses 2 eventos que estão no meu coração. Meu coração é coração de mãe, cabe todos os 2. Eu, inclusive vou para os 2 aqui em Fortaleza. O Bazar de HQs vai ter agora na Feira Livre, vai estar na Praça Luiza Távora, o Bazar de HQs. E a Feira Livre de Quadrinhos vai estar no Shopping Benfica. Então chega junto dos Instagrams deles, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você poder acompanhar melhor. Para esse evento que vai acontecer dia 12 desse mês. E vai ser o maior barato. Eu vou estar lá pra gente poder se reencontrar, bater um papo, se abraçar, se beijar e enfim, poder falar de quadrinho. Mas vamos lá. Vender quadrinho é um negócio que assim, ele talvez seja o assunto mais polêmico desse quadro. E vai ser o episódio mais difícil de falar, porque os anteriores eu fiz o roteiro. E dessa vez eu não tive um tempo elaborado. Deixa eu ajeitar aqui o tom pad, que eu fiz um tom pad justo pra vocês. Espero que eu esteja bonito, passei perfume pra poder falar desse tema. Estou um pouco nervoso, não fiz um roteiro basicamente bem elaborado, porque eu estou me deixando levar também pelo entusiasmo e resgatando também as minhas forças. O que acontece que é o seguinte, meus amigos. Inicialmente o gibi ele era um artigo, ele era um objeto descartável. Você terminava de ler e depois jogava fora. Quando eles começaram a virar edições especiais, então elas foram vendidas em lugares, começaram a ser vendidas em lugares específicos. Além das bancas, foram para as comic shops. E quando elas chegam nas comic shops, elas têm um lugar climatizado para ser vendidas. Além do fato de que uma edição mensal não vai ter o mesmo formato e a mesma gramatura do que um capa dura. Vejam só. O que acontece é que a gente chegou numa época hoje onde nenhum quadrinho mais é barato. Onde até mesmo a antiga comprar, aqui em Fortaleza você tem ainda uma gibiteria que vende 10 formatinhos por 10 reais. Mas você vê que ainda assim não é tão barato assim. É aquele barato do troco que você, de repente, você tira ali. Mas querendo ou não, o que você pode fazer? Não dá para vender menos do que isso. 4 formatinhos. Assim como também hoje em dia, você tem formatinhos que valem de 100 a 280 reais a 60, 80 reais. Então veja só, é muito complicado hoje bater o ponto e culpar só as gibiterias e as comic shops. Porque embora exista uma comic shop que por sua vez não ofereça nenhum tipo de desconto e uma outra que vai oferecer um desconto de 25 a 30%, ambas estão dentro de uma situação onde você tem que pensar o aluguel que elas precisam pagar para se manter, as contas do estabelecimento, a quantia que tem que ser paga para a distribuidora. Então são uma série de fatores que levam a gente a entender por que uma comic shop precisa muitas vezes fazer certo determinado tipo de política em detrimento de outra.
Veja bem, só quem consegue fazer com que uma gibiteria e uma comic shop possa trabalhar do jeito que você como comprador gosta, é se ela tem uma boa quantidade de fregueses. Eu vou chamar freguês, não cliente, porque aí eu quero trazer uma diferenciação nisso, certo? Então vamos lá. O que acontece? O cliente é aquele que é mais comum dentro dessa minha explicação, tá? É aquela pessoa que vai de vez em quando e ela não necessariamente vai só em uma. Isso aí somos todos nós. O freguês é aquele que já se acostumou a ir só em uma. Então, algumas determinadas lojas, ou praticamente todas elas, têm a sua quantidade de fregueses que consegue mantê-la. Então, faz com que você possa, por exemplo, ter, além da política macro, ter as micropolíticas da própria loja. Então, vamos supor, uma loja pode não oferecer aquele desconto para o grande público, mas aquele freguês especial de repente tem ali porque ele já é ele tem cadastro na loja, ele tem de repente uma espécie de cartão especial para ser um cliente especial, e isso faz parte de qualquer loja, hein? E aí as pessoas não podem pensar que isso só é exclusivo das comic shops. Uma loja de roupa, de imóvel, vai também ter as mesmas políticas, porque faz parte de uma estrutura economista, digamos assim, uma estrutura de venda e compra, de política de aquele que do próprio trabalho do lojista. Então, quando você chega numa comic shop e você diz assim, mas é porque eu não vou querer citar nome, não dá propagandas gratuitas. Mas como você chega na empresa tal, que costuma fazer publicações no aplicativo e ela é mais barata do que a comic shop, você entende que assim, tá certo, beleza. Mas até que ponto você não acaba não se endividando quando você não entende a lógica de por que aquele aplicativo faz assim, por que a comic shop faz assado? Eu acho que dentro de uma situação onde, dentro desse contexto, o colecionador comum também virou um vendedor, o colecionador comum, ele vai, porque eu não tenho aqui agora a edição, mas vamos supor, o colecionador comum vai vender a número 1 dessa edição daqui da minha mão por um preço muito exorbitante, enquanto que eu vou encontrar na Comic Shop pelo preço de capa. O preço de capa aqui é R$ 25,90. Já não é mais assim, porque se tem relançamento já aumentou esse preço. Mas entenda, o que eu quero dizer eu vou encontrar ela no preço de capa dela, seja lá qual ele for. Mas se eu já encontrar ele na mão de um colecionador comum, ele já vai estar num preço que muitas vezes pode não ser o preço mais justo. Então é isso. Essa é a questão. Quando eu me torno um colecionador que vende, eu tenho que pensar sobre isso. Sobre justiça e sobre honestidade. E essa honestidade tem a ver com como eu acompanho não só a tabela de preços, tanto de uma comic shop ou de um aplicativo, como também como eu compreendo as necessidades e as dificuldades que um colecionador, assim como eu, também tem. Então, por exemplo, eu já reclamei muito sobre isso, mas eu reclamo da boca para fora. Mas eu entendo que, por exemplo, você vai comprar isso aqui no pack. Se você compra no pack, dificilmente você vai conseguir garimpar. Porque, assim, dificilmente alguém vai comprar, vai vender separadamente isso aqui. Porém, se você encontra separadamente o número que lhe falta, é uma maravilha. Mas se não, o jeito é vender assim, porque é mais fácil. É mais fácil, ou se você precisar vender separado, você vai ter que vender as duas primeiras, ou as duas últimas. Mas nunca dá para vender quebrado. Você, por exemplo, faltar a número 3 e vender só a número 1, a 2 e a 4 e ficar com dificuldade de vender porque a pessoa queria as 4. Entende? Então, mas basicamente, a grande dificuldade de vender tem a ver com isso. Uma coisa é você comprar número por número, que sai bem baratinho, saiu 10k essa minha aqui, mas se um dia eu vendesse, eu ia ter que vender assim. Porque não tem como vender separado. Mesmo a não ser que você conseguisse um milagre junto com a pessoa que está ali comprando o avulso, que ela lhe ajudasse a vender as demais, que é o que aconteceu com esse Akira. Né? Assim, um amigo meu comprou todos os 6 Akiras, mas ele só queria número 4. E aí ele saiu vendendo as outras pelo no avulso. E aí eu comprei. Então tem a ver com isso, assim. São casos e casos. Esse discernimento ele tem mais a ver com você prestar atenção e estar atento
ao convívio com outros colecionadores do que você já estipular um preço e esse preço ser definitivo. Porque não dá. Gente, ó, veja só. Quando você vende capa dura, por exemplo, o capa dura, você vai vender, ele vai variar de acordo com o estado que ele está. Se ele está em um bom estado, você vai poder vender por um preço que você pode de repente ter uma graninha legal para comprar um outro capa dura do mesmo preço. Então, sei lá, você vende por R$60, por 40, por 50, vai depender. Depender também do fato de que esse quadrinho, capa dura, vai estar, digamos, numa condição de procura. Se ele é uma edição que está esgotada, você vai vender bem. Mas aí é que tá. A pergunta que fica. Você quer freguês ou você só quer vender? E aí é onde as coisas ficam mais controversas e mais polêmicas. Porque eu, pessoalmente, aí como o nome do programa já diz, né, o nome do quadro, na minha opinião, eu acho que vender uma edição, deixa eu pegar aqui uma aqui de exemplo. Vamos vender essa daqui, por exemplo, por R$200 é muita sacanagem, mas tem quem vende e tem quem compra. Então é muito complicado você bater o martelo para dizer exatamente o que está certo e o que está errado. Porque vai depender muito de como você vê se está certo ou está errado, entende? Eu mesmo acho que, assim, o canal Sebos do Igor é um canal sobre reviews e sobre mostrar quadrinhos. Só que eu também vendo. E eu, como vendedor de quadrinhos, eu vendo para comprar quadrinhos quando eu tô quebrado, quando eu tô liso, quando eu tô precisando pagar uma dívida, quando eu tô precisando de uma graninha para pagar alguma coisa, um remédio, uma comida boa, uma passagem para ir pro trabalho. Quer dizer, os motivos são muito mais para mim funcionais do que enriquecer como vendedor. Mas eu sei que muitas vezes isso pode de repente subir a cabeça quando você faz um dia de venda muito boa ou quando você faz um dia de venda muito ruim. Então, assim, tem a ver com, assim, você vai enricar com isso? Não vai. Mas tem gente que pega uma prateleira toda dessa e só tem quadrinho lacrado porque ele só pensa em vender. Ele compra para vender. Então, assim, o que eu defendo eu defendo as comic shops porque, para mim, a forma, eu acho que é os lugares onde você tem um maior nível de controle de um preço justo. Justo pelo fato de você poder ter um autocontrole, porque você não vai simplesmente gastar à torta e direito, porque você não vai ter os descontos do aplicativo. Porque os descontos do aplicativo, você perde de vista a noção das coisas. Assim, atire a primeira pedra quem nunca ficou endividado com quadrinhos, porque achou os preços no aplicativo tão extraordinários que achou que é igual o Uber no início do Uber, né? Que você gastava ali R$10 de cada, aí você veio, por que eu só gastei R$5 e deu R$90 no final do mês? De grão em grão a galinha enche o papo. Então vender quadrinhos tem muito a ver com isso. Eu acho que, assim, hoje nós estamos chegando a um ponto que, vamos supor, você tem a capacidade hoje de comprar um ônibus de segunda mão. E a tendência é cada vez mais ônibus, edições de luxo e outras edições capa de couro e capa brilhando no escuro, ou seja lá o caralho de asa que for aparecer, aparecendo de segunda mão, de terceira mão, e você comprando pela metade do preço ou por menos da metade do preço que você comprou. Então, assim, vender quadrinhos tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que você vai tirar uma grana para você estar precisando e ao mesmo tempo você vai ajudar um colecionador. Mas muitas vezes acontece de que você vende tudo. E vender tudo é uma outra problemática. Um belo dia tudo isso aqui ficou vazio, que eu precisei vender tudo. Vendi tudo de uma coleção que eu tinha que era 5 vezes maior do que essa que vocês estão vendo aqui ao meu redor. Então, eu não me arrependo disso, mas eu confesso que foi uma época de sofrimento. Porque vender tudo dói muito no coração. E foram motivos nobres, né? Foi para me sustentar enquanto trabalho. O fato de ser artista de teatro faz com que você muitas vezes tenha que se autossustentar para conseguir colher os frutos verdadeiros dessa profissão. E eu lembro que na época eu só comprava os livros de trabalho, os livros de estudo. E nossa, foi... Agora só em falar disso eu já fiquei assim, com o coração embargado.
Mas é fato que você fica assim, dói muito no coração, mas o reencontro e como é que eu posso dizer? Enfim, recomeçar também é muito prazeroso, que é como eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo esse recomeço como colecionador já há algum tempo, né? E muito da parte da minha coleção principal eu já consegui resgatar. Mas querendo ou não, não é tão fácil quanto parece, porque eu acho que a gente acaba perdendo de vista que a gente não precisa a gente não precisa ter pressa para esse resgate acontecer. Porque muita coisa tá por aí. Muitas vezes na mão de um colecionador, amigo seu que está aí do lado, só ali esperando, de repente vender uma edição que ele está precisando vender, para poder conseguir a edição que ele precisa mais. Então, a sua coleção ela vai mudar. O fato é que o colecionador comum precisa começar a ter bom senso na hora de vender e, ao mesmo tempo, também redescobrir a importância das comic shops como esse ambiente de controle esses preços injustos e exorbitantes. É importante não perder de vista o fato de que eu posso até comprar uma edição dessa, um relançamento mais caro, mas eu jamais vou comprar uma edição dessa de uma pessoa, um vendedor qualquer, que vai me vender essa mesma edição por quase R$ 400. Uma só. Que é o que acontece muito nos aplicativos. Em alguns aplicativos, em alguns sites por aí. As pessoas elas perdem noção e muitas vezes isso me entristece muito. Já me basta o fato de que as editoras, e a principal editora que detém a maior parte dos títulos do Brasil, ela já praticamente também perdeu a noção de como vender quadrinhos para ela. Não é só o lucro. Então já me basta a Panini. Ops, foi mal, tô gripado, espirrei. Então já não me basta a editora X. O que me importa é que assim, eu possa comprar o meu quadrinho da melhor forma possível, no melhor estado possível. E, claro, não vou deixar de comprar com colecionadores. Mas o que eu faço o apelo para você é, se você vai vender, venda em bom estado. Venda num estado legal. Não venda a coisa assim, como se ela tivesse, sabe, eu vou jogar fora, então vou vender. Não, assim também não. Eu acho que com o tempo as pessoas vão começar a realizar sonhos como esse aqui, de comprar ônibus em segunda mão. Então elas vão querer, de repente, pegar a edição num bom estado. Sabe? Que elas estejam limpinhas, sem manchas. E que elas possam estar em um estado em que a pessoa possa pelo menos sentir um pouco dessa alegria de como é comprar uma edição dessa, assim como você que comprou ela no perfeito estado, seja na Comic Shop ou no aplicativo através de uma boa promoção. Então venda com consciência, venda com esse carinho, com esse esmero. E se você lhe falta informação, eu tenho um vídeo aqui no canal que é um guia completo e definitivo para você poder cuidar dos seus quadrinhos, tanto para você mesmo como para poder vender, tá certo? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Acho que esse assunto tem muito pano para manga e eu fico aqui no aguardo da sua opinião. Me diz a tua opinião sobre o que é que você pensa sobre vender quadrinhos. Então, um beijo, um abraço, uma boa semana. Domingo não tem vídeo no canal e até a próxima!